né? O programa Mais Médicos, a gente tratou já na época, aqui na Band, desse programa, né? Ele sempre foi uma parceria do Estado brasileiro com o Estado cubano, basicamente para financiar o Estado cubano, financiar a ditadura cubana. Eu me lembro que a gente dizia, né, a ditadura sai caro, tem um aparato repressivo enorme em Cuba. Então, Cuba fazia uma espécie de aluguel, uma terceirização de mão de obra, né? O Estado cubano tem uma empresa especializada, empresa obviamente ligada ao Estado cubano, especializada em exportação de serviços na área de saúde. Na verdade, é um aluguel de mão de obra. Nós chegamos a ter aqui no Brasil mais de 8 mil médicos cubanos trabalhando. No total, transitaram mais de 11 mil médicos cubanos pelo Brasil. Eles ganhavam, o Estado brasileiro pagava a OPAS, que é uma organização de saúde internacional, algo em torno de R$10.000, o médico cubano ganhava algo em torno de R$3.000, o restante iria basicamente para o Estado cubano, uma parte para a família em Cuba, então o médico não podia trazer a família exatamente para que não tivesse aí a tentação de pedir asilo, de emigrar, enfim, de literalmente fugir da ditadura cubana. Então era quase como uma espécie de chantagem, uma prisão, como é o caso. Os cubanos não têm liberdade para sair de Cuba, né? E o Brasil fez, na verdade, é inominável isso que o país fez durante tanto tempo, né? E é o mais interessante aqui, Vitor, é que logo depois, lá por volta de 2019, 2018, né, o Brasil criou um outro programa, que é Médicos pelo Brasil, depois mudou de nome de novo, mas com a visão correta, ou seja, utilizando médicos, jovens médicos brasileiros com vocação de medicina comunitária, com formação nessa área, com uma bolsa exatamente para que pudesse ir ao interior do Brasil, né, Sistema Único de Saúde, como deve ser, e gerenciado por uma criação brasileira, que foi criada, inclusive, por decretos, né, por medida provisória, que foi um ADAPT, que é um serviço social, né, um serviço autônomo, né, social autônomo. O serviço social autônomo é uma criação jurídica brasileira. Quer dizer, ele é criado por lei, mas ele tem a natureza jurídica privada, que faz a contratação do médico pela CLT. Então, imagina, um jovem médico, ele obviamente não vai ter um salário de mercado numa grande cidade brasileira, mas ele vai ter um salário digno, ele vai ter essa experiência por alguns anos no interior do Brasil, vai ter uma excelente formação, uma excelente experiência profissional, vai conhecer o Brasil, vai desenvolver uma vocação que muitos médicos têm da medicina comunitária. Então, tudo isso é bom, e nada contra o médico estrangeiro. Se o médico quiser fazer a validação, qualquer país da América Latina, enfim, quiser fazer a validação aqui do seu diploma, participar do programa também, nenhum problema. Quer dizer, agora, um acordo que, na verdade, foi uma espécie de truque institucional, em vez do Brasil aprovar no Congresso Nacional, como reza a Constituição, uma parceria, né, um tratado internacional que implica aí em despesa, enfim, gasto público no Congresso Nacional, o Estado brasileiro fez uma intermediação com a OPAS, contratava a OPAS, né, que contratava o Estado cubano, uma espécie de, né, de intermédio, um malabarismo, digamos, institucional, e para financiar fundamentalmente, mais de 50% do recurso diretamente ao Estado cubano. Né? E interessante, o programa era tão desnecessário que, quando ele terminou, foi substituído por um programa nacional, né, conduzido por um serviço social autônomo, criado pelo Estado brasileiro, com médicos, jovens médicos brasileiros, e assim que deve ser. Então, olha, eu acho que eu sempre digo a mesma coisa aqui, né, Vitor? O Brasil mesmo deveria fazer essa autocrítica. É triste que a gente veja agora o governo americano punindo, na verdade, né, cancelando vistos aí de dois executivos brasileiros do governo brasileiro, secretários do governo ainda anterior, o governo na época do governo Dilma, enfim, o governo do PT na época. Né? Isso é uma política americana. Os Estados Unidos fazem isso com muitos países onde eles consideram que tem havido violações de direitos humanos, colaboração com a ditadura cubana, enfim, isso são critérios e políticas do governo americano. O que cabe a nós, brasileiros, fazermos é a autocrítica, é a análise, é a crítica desse programa, esta colaboração que a democracia brasileira fez com a ditadura cubana, um programa desnecessário, mal feito, né, e custou caro para o Brasil, sustentou aquele regime, né, o regime castrista em Cuba durante tanto tempo, e podia ter sido feito exatamente desde o início, né, como nós estamos fazendo hoje com médicos, jovens médicos do próprio Brasil.